Lá. Ela tirou a moto. Boa tarde. Shlomo HaMelech começou o seu reinado e Hashem providenciou para ele logo o caso para ele julgar mais famoso, talvez, de todos os tempos. E antes de começar o caso, o Midrash ele traz que esse caso, na verdade, não era real. Significa que Hashem colocou anjos, as famosas duas mulheres brigando pelo bebê. Na verdade, eram dois anjos que vieram para, na verdade, difundir o conhecimento e a sabedoria do Shlomo HaMelech. Então, isso é um midrash. Significa que é a única opinião. E aí, então, o Shlomo HaMelech, ele estava sentado no tribunal. Quando você assume a liderança, quando você assume essa posição, você assume para começar a trabalhar. Então, entrou de cabeça, mergulhou de cabeça. E ele estava sentado no Sanhedrin, Supremo Tribunal, e o Midrash ele traz que à sua direita estava a mãe dele, a Batsheva, e do lado ele tinha também a sua tataravó, que era a Ruth. Tataravó, que era a Ruth. Conforme, então, o Midrash, ela viveu muitos anos, isso foi um presente que Hashem deu para ela, pelos méritos que ela tinha. E aí, Shlomo HaMelech, logo depois que ele teve aquele sonho profético, que ele pediu sabedoria para Hashem, então duas mulheres aparecem no tribunal para ele. Vamos ver os detalhes da história. A história geral é conhecida, mas vamos ver os detalhes. A primeira mulher, ela chega e fala o seguinte: eu e essa outra mulher estávamos na mesma casa. E há pouco tempo, detalhe, cadê o marido? Cadê os maridos? Morreram? Como é que deu a luz? Acabou de matar ele. Alguns dizem que elas eram mulheres que prestavam serviços. Espero que era para fora da comunidade. Alguns dizem. Então, por isso, essas duas mulheres moravam na mesma casa. E há pouco tempo, eu tive um menino. 3 dias depois, ela também teve um menino. Ninguém mais entrou na casa desde então. Estávamos só nós dois. Nós mantivemos os nossos bebês em nossas camas, porém, não juntinho, uma certa distância, para ter segurança de Deus nos livre, alguém se virar e acabar esmagando o próprio bebê. Hoje de manhã, ela chega contando, eu acordo muito cedo para alimentar o meu bebê, mas, para o meu choque, eu vi que ele não estava respirando. O bebê estava morto. Eu imediatamente olhei para o bebê, mas eu percebi que esse não era o meu bebê. As mães, elas conseguem reconhecer o choro do bebê. Entre 300 bebês, elas sabem qual que é o choro do bebê, apesar que é tudo igual, né? E então eu vi que não era o meu bebê. E aí, quando eu fui lá, eu esperei mais um pouco clarear o dia, para ter certeza do que eu estava falando. E eu olhei e vi que realmente, quando clareou, não era o meu bebê. E aí, eu descobri que essa outra mulher, que mora comigo na mesma casa, provavelmente ela deve ter trocado os bebês, se ninguém mais entrou na casa. Ela trocou o bebê. Por quê? Porque provavelmente ela deve ter sufocado o bebê enquanto ela dormia. E aí ela trocou os nossos bebês e ela estava querendo roubar o meu bebê, que é o bebê que está vivo. E aí a outra responde: Ló, não. Quiser Beni, que o meu filho é o vivo e o seu é o morto. O meu bebê é o vivo. Bom, e elas começaram a discutir
uma na frente da outra, começaram a brigar, e é um tipo de caso que não acontece todos os dias, certo? E aí todos então se viraram para o Shlomo HaMelech, famosa história. Ele então, antes de falar, de trazer a espada, ele repete aquilo que elas disseram. Olha, cada uma dessas mulheres afirma que ela diz que esse filho meu é o vivo e a do outro é o morto, e essa diz que a do outro é o morto e o meu é o vivo. Então presta atenção nas palavras. Uma diz primeiro sobre o morto, depois sobre o vivo. Uma fala primeiro do vivo, depois sobre o morto. Tá? Então presta atenção nessas palavras. Então Shlomo HaMelech, ele repete. Então, ele repete as palavras delas. Que a mulher que veio com a história e contou tudo o que aconteceu, ela diz primeiro que o dela é o morto, o meu é o vivo. E a segunda, a acusada, quem foi acusada, ela dizia que o meu é o vivo e o teu é o morto. E aí ele repete isso. Daqui nós sábios aprendem que o sábio, antes de dar o veredito, o juiz, ele tem que pensar naquilo, repetir, amadurecer. Inclusive os sábios, quando no tribunal, quando eles precisavam dar uma pena de morte para alguém, a noite inteira eles ficavam discutindo o caso, eles não decidiam no próprio dia. Eles tinham que passar uma noite, sabe? Colocar a cabeça no travesseiro. Às vezes, quando você está à noite, você consegue amadurecer as coisas, prestar atenção no que está acontecendo e entender melhor o que aconteceu. E aí, então, ele fala, me traga uma espada. E na hora que ele fala para trazer uma espada, ninguém entendeu, mas o rei Salomão mandou trazer uma espada. E logo que ele fala isso, a turma começa a falar, tá vendo? Quem mandou pegar um rei de 12 anos de idade? Esse aí é filho de Batsheva, aí começou já, prepara a entrada para um impeachment. Já estavam tentando fazer tudo possível para tirar o rei Shlomo. Que cara mais inconsequente. Como que ele faz? Vamos te ver. Não é suficiente que um bebê já morreu, agora ele vai matar o outro? Que tipo de... E aí, de repente, uma mulher começa a gritar. Deixa, 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 Vossa Majestade. Deixa o bebê para ela e tudo bem. Mas não mata o bebê. E naquela hora, Shlomo HaMelech, ele diz, essa é a mãe. Essa é a mãe verdadeira. Porque a mãe verdadeira, ela tem misericórdia e nunca permitiria que seu bebê fosse morto. Ela prefere abrir mão do bebê do que cortar, Deus nos livre, ele na metade. E aí as pessoas enxergaram, e esse era o propósito desse acontecimento, que a sabedoria do Shlomo realmente era uma coisa fora do comum. Por quê? Aqui ele não usou os critérios do conhecimento técnico, legal, alárrico. Ele poderia falar, cadê a prova, cadê a testemunha, quem está segurando o bebê, está na mão de quem, tem todas as alachot para isso. Ele pensou fora da caixinha. Esse é chamado quinto Helek, a quinta parte do Shulchan Aruch. O código de leis é composto de 4 partes. Mas a quinta, que não existe, é a mais importante, que é o bom senso. É a mais difícil de se ter. Você conhecer os 4 livros de cor e salteado, basta você ser alguém bastante estudioso, inteligente, com boa memória. Mas não significa que você tem aquele lev, o coração sábio, que era o necessário para poder julgar as pessoas. E, curiosamente, esse tipo de julgamento tinha que ser uma pessoa com coração, com uma sensibilidade para entender o instinto materno, apesar dele ser homem, entender o instinto materno, como que ele reagiria. E aí, além do mais, ele fez algo extremamente arriscado. Quem disse que ela ia gritar? Talvez ela ia... Talvez ela ia aceitar. Você não sabe. Então, essa era a sabedoria e viram como incrível era a sabedoria do Shlomo HaMelech e logo viram realmente que eles estavam em boas mãos. Fala. Por que você comentou no início as frases? É a dica. Vou voltar. Já vou voltar nas frases. Ok. Então, vamos lá. Então, muita
existem muitos comentários sobre essa história. Difícil de entender. Primeiro, Shlomo HaMelech, ele se arriscou. E segundo, qual que é a mensagem para a gente? Não é uma regra, não é uma lei, isso não é uma que está no Shulchan Aruch, que alguém possa replicar ela. Não é uma, estava tentando lembrar a palavra, jurisprudência. Doutor, é isso que assim que se fala? Jurisprudência? Jurisprudência de quê, doutor? O que é jurisprudência? O que é jurisprudência? É aquilo que a gente advoga. Agora, Ok. Então, aqui tem várias explicações muito bonitas, mas a primeira delas é que Shlomo HaMelech, antes dele mandar trazer a espada, ele já sabia quem era Amã. Como que ele sabia? Justamente pelas palavras e o jeito que a história aconteceu. Se você for ver no Tanakh, exatamente as palavras que ela usa, você presta atenção nas palavras, você já vê que ela está inventando uma história. Porque vamos concluir, qual era a mulher, qual era a verdadeira mãe? Não foi a mulher que contou a história, e sim foi a mulher acusada. A mulher que contou toda a história, dizendo que a outra trocou, na verdade foi ela que trocou. Certo? Aliás, desculpa, ela não trocou. O bebê dela que morreu. Ninguém trocou nada. Ela inventou a história que a outra trocou para poder ficar com o bebê. Então, a mulher que acusou era ela que estava errada. A que foi acusada era a mulher certa. Fez Salomão. Fez Salomão. Então, uma das coisas é que se você for olhando as palavras, como ela conta a história, ela afirma que a outra trocou. Ela sabe o que a outra fez. Espera aí, como você sabe o que a outra fez? Tem os detalhes que ela conta, fala, olha, ela veio no meio da noite. Como você sabe que foi no meio da noite? Como você sabe que horas que ela fez isso? Então, esse foi um indício. Mas o outro indício, mais forte, que foi por isso também que o Shlomo HaMelech, ele repetiu as palavras, é que a mãe, não verdadeira, a mãe do menino morto, ela fala, o teu é o morto e o meu é o vivo. Ou seja, aquilo que você fala, eu não quero que você tenha. Eu posso não ter, mas é mais importante para mim que você não tenha. Ou alguém que é o verdadeiro dono fala, o meu filho é o vivo. E numa frase, numa poucas palavras, ela simplesmente falou a verdade. A mentira tem uma história muito comprida. Quem mente tem que ter boa memória. Agora, a verdade é simplesmente dizer não. Não, que o meu filho é o vivo. Estou preocupado com o meu. Não estou preocupado que o teu é morto. Eu estou querendo só o meu. Eu esperaria muito que o teu estivesse vivo. Mas aquela que estava com a angústia, lá além, Deus nos livre, mas desse filho morto, ela queria, e para ela estaria feliz, e foi o que aconteceu no final, e bom, eu não ganho, você não ganha também. E foi isso que comprovou que ela não era a mãe, que ela ficou em silêncio quando ele foi lá e trouxe a espada. Mas ele já tinha percebido isso, aqui está a sabedoria dele, antes de mandar cortar. E por isso que ele mandou cortar, que ele já viu que essa ia aprovar. Porque quando ela vira e fala, o teu é o morto, o que ela quer? Bom, eu perdi o meu, mas eu quero garantir que ela também não tenha, pelo menos assim, saímos quites. Né? Como chega a maldade, infelizmente, do ser humano, que ele perde alguma coisa, então ele fica mais feliz, o outro perde também, e não consegue se alegrar com o sucesso do outro. Então, se eu me dei mal, quero garantir que o outro se dê mal também. Não seria inveja, não? Inveja? Sim, isso é inveja. Natural do instinto animal que a Hashem deu para a gente, não do instinto divino. Então, essas são alguns comentários a respeito dessa história, do julgamento mais famoso. Então, não é simplesmente que ele falou, deixa eu testar, deixa eu ver. Ele já sabia qual ia ser a reação de cada um, pelo jeito que cada uma delas disse. E quando a outra, a acusada, falou, meu filho é o vivo, ela deixou bem claro, eu quero que meu filho esteja vivo. Eu não estou preocupado, não estou querendo competir com o teu, não estou querendo. Eu quero que meu filho esteja vivo. Que foi o que ela gritou depois? Deixa ele vivo. Então não foi ele não correu nenhum tipo de risco mandando trazer a espada, que ele já sabia. Vamos supor, mas vai que ninguém fala nada. Ele teria matado a criança. Ele já sabia exatamente o que ia acontecer. E também aqui dá para ver mais ainda a sabedoria do rei Shlomo, de como ele soube interpretar as palavras, escutar entre as linhas, para poder tomar uma atitude que iria fazer com que a verdade se esclarecesse.
que uma das coisas que acontece no tribunal, e o melhor de tudo, é quando você consegue criar uma situação que a pessoa confesse o seu erro. Ao invés de você falar, não, traz testemunha, a testemunha é verdadeira ou não é. Se você cria uma situação onde você joga na cara da pessoa e ela é obrigada a falar, opa, estou mentindo, desculpa. Não existe nada melhor do que a confissão da própria pessoa. Quando a pessoa confessa, é considerado como se fosse 100 testemunhas. Não é literalmente 100, é mais do que 100. Significa que a pessoa confessando o seu crime, então você não tem nada mais forte do que isso. Então ele criou essa situação para que a outra, com certeza, na hora que ela com certeza deve ficar pálida, vermelha, alguma coisa, na hora que ela ficou muito claro, exposto à maldade dela, de como ela criou toda essa história, para poder, pelo menos, ficar com um bebê que não era dela. Agora, lições dessa passagem, tem muitas, e tem duas muito bonitas que eu queria comentar. Uma delas é em relação à educação. A educação está escrito em relação àquele filho rebelde que Einenu shomea bekol aviv u bekol imo. Ele não escuta a voz do pai e a voz da mãe. Pergunta aos nossos sábios, por que não diz Einenu shomea bekol aviv e imo? Que ele não escuta a voz do pai e da mãe. A Torá fala duas vezes, não escuta a voz do pai e a voz da mãe. E aqui já está a dica da Torá, por que, eventualmente, esse filho se tornou rebelde? Porque em casa ele escuta duas vozes diferentes. Cada um ensinando coisas distintas e diferentes uma da outra. É normal, e assim Hashem criou que homem e mulher são diferentes. E eles vão ter diferenças óbvias em relação ao futuro das crianças, em relação à educação das crianças. Porém, depois, apesar de serem as diferenças, eles têm que chegar num acordo de paz, de maneira tranquila, e transmitir para os filhos, mesmo que você fale, olha, não é exatamente o que eu acho, mas nós temos que escutar o que a mamãe está falando ou o que o papai está falando, etc. E o filho sabe exatamente para quem perguntar, para quem pedir, o que o pai deixa e o que a mãe deixa, e quando um diz que não, você vai para o outro, etc. Mas quando a essência você lembrou, né? Eu fazia a mesma coisa, meus filhos fazem igual, não tem? E só depois, quando eu converso com minha esposa, você pediu para... eu tinha falado que não. Então, hoje eu já... Muitas vezes, quando vem perguntar para mim, eu falo, pergunta para ela. Ela vai perguntar para mim. Ela, mas eu vou perguntar para você, vou perguntar para ela. Bom, agora então estamos em bom. A gente falou a mesma coisa. Você falou para perguntar para mim, falou para perguntar para ela, então falando a mesma coisa. O que precisa é ter um direcionamento só. E aqui vem a frase, um pouco pesada, mas a frase diria o seguinte: eu prefiro que corte o bebê, eu prefiro deixar ele vivo e que fique com a outra do que eu cortar ele no meio. Pode ser que eu esteja errado. Pode ser que o outro esteja errado. Mas eu prefiro que a decisão errada seja tomada e que ele siga o caminho da mãe do que a gente ficar em constante conflito. E isso é uma sabedoria muito grande que só o rei Salomão vai saber fazer isso. Ou seja, eu estou discutindo algo muito importante em relação ao futuro do meu filho. Nós temos que saber cultivar isso, casal, para que isso não cause o que há de mais grave é que o filho seja cortado no meio. Que o filho, ele não saiba para onde ir, porque ele escuta uma voz e escuta outra voz. Isso que traz aquele filho rebelde, significa rebelde. Ele não consegue ter uma orientação. É importante chegar numa forma de educar. Claro que nunca vai ser idêntico, mas o pensamento, os princípios, eles têm que ser valores iguais. E já estendendo disso, a segunda lição, que é uma frase um pouco mais pesada, mas é importante de se falar, que é o seguinte: quando Deus nos livre, o casal se separa. Então, uma das maiores chantagens usadas em um dos lados para tentar distrair do outro é tirar a guarda de um dos pais. E além de tirar a guarda, muitas vezes, às vezes é justificado, às vezes não é, não estou entrando no mérito de nenhuma situação especial, mas algo que cabe ser colocado na balança antes de tomar uma atitude, é que, além, às vezes, de tirar a guarda do outro, você usa o teu filho como um míssil contra o outro. Você se alia ao seu filho e torna o teu ex ou a tua ex como o maior inimigo. Por pior que seja a pessoa, tem situações que realmente é perigoso para a criança se aproximar dele ou dela, o que for. Então, salva as devidas proporções e situações. Mas você sempre lembrar disso, a pessoa lembrar disso, que você está
tornando o pai ou a mãe, apesar que você não se entendeu e foi obrigado a se separar. Mas o teu filho, esse é pai do teu filho, e essa é mãe, e sempre vai ser a mãe do seu filho. Nunca esqueça disso. Você achar que, não, mas eu estou dando uma educação melhor, e outro está tá dando más influências para ele. Pode até ser, não estou negando. Mas lembre que você pode estar, não estou afirmando que sempre, mas você, às vezes, por não conseguir enxergar, porque cada um quer se proteger e olhar para si mesmo, você está cortando o seu filho com as suas próprias mãos. E no final das contas, ele não vai estar nem para aqui, nem para cá e nem para lá. O elo que existe com o pai e com a mãe é as coisas mais fortes que a Hashem colocou dentro da natureza humana. Então, novamente, cada caso é um caso e cada caso deve ser respeitado. Eu não estou falando com uma regra geral que se aplica em todas as situações, mas é algo que, se alguém está nessa situação, ele deve colocar na balança e pensar, será que eu não estou me enganando e estou, no final das contas, cortando meu filho na metade? Porque o pai verdadeiro, a mãe verdadeira, vai se preocupar não com o que aconteceu comigo, olha o que o outro está fazendo. Às vezes eu prefiro estar errado, mas ser feliz. Eu prefiro estar errado, mas não ter a razão, mas procurar a felicidade e o bem-estar, principalmente dos filhos. Se a pior coisa que pode acontecer é separar Boa tarde, boa tarde. da família, não é?